Jornal Centro-Sul recebe a doutora Denise Albano, que está em Aracaju, a capital de Sergipe. Doutora Denise Albano, nos Estados Unidos da América, onde participou da Assembleia Geral das Nações Unidas, como é que a senhora avalia essa presença do presidente brasileiro, Luiz Inácio, em Nova York? E o que a senhora destaca nessa passagem do Luiz Inácio nos Estados Unidos da América? Então, Erivan, mostra exatamente que de liderança global ele não tem nada. Fez um discurso que pouco repercutiu, praticamente a imprensa internacional ignorou completamente a presença de Lula e seu discurso na abertura da Assembleia de número 79 da ONU, que os petistas querem aí alegar o prestígio de Lula, que abriu essa Assembleia Geral. É da tradição da diplomacia brasileira, antes tão respeitada, graças exatamente à atuação do diplomata Oswaldo Aranha, que teve uma participação decisiva na busca de solução do conflito Israel-árabe, quando exatamente propôs a divisão de um território, mas os palestinos recusaram e houve a criação do Estado de Israel. Então, em homenagem a esse papel decisivo, é que o Brasil foi a ele concedido o direito de ser o presidente, não importa quem, abrir as Assembleias Gerais da ONU. Mas seu discurso, como sempre, aquela retórica demagógica típica do Lula, dizendo que é preciso lutar por uma sociedade mais inclusiva, um Estado mais eficiente, e a inclusão é dos seus apaniguados. Só para essa viagem a Nova York, Lula levou aí uma comitiva de mais de 100 pessoas, sendo que os gastos já estão aí na ordem de quase R$800 mil. Só uma ministra, as passagens dela, só dessa ministra, Esther, custaram as passagens mais de R$40 mil. Então, a inclusão que ele fala não é a inclusão dos mais pobres, dos mais necessitados, é, na verdade, da turma, no oba-oba com o dinheiro público. Houve também a sua fala praticamente numa crítica não tão velada a Israel, que vem enfrentando aí ataques terroristas, vem aí numa incursão contra o Hezbollah, que está sediado, que tem aí o seu ponto de ataque no Líbano, e Israel vem exatamente tentando debelar esse grupo terrorista. Veja que em nenhum momento Lula, no seu discurso, critica Israel, mas não critica os ataques terroristas que o Estado-povo israelense sofre. Mais uma vez falou aí sobre o meio ambiente, se eximindo de qualquer responsabilidade pelos recordes aí de queimadas na região amazônica, no Cerrado, e a única menção que jornais de repercussão internacional fizeram, assim, os jornais, foi apenas o Wall Street Journal, quando exatamente criticou o fato de Lula buscar se eximir da responsabilidade do seu governo por essa tragédia. E, finalmente, falou aí da necessidade de controlar as redes sociais. É a sânia de esquerda, como Lula tipicamente o é, dos esquerdistas, de controlar, calar vozes, censurar, e aí a sânia autoritária de buscar controlar as redes sociais que trazem a verdade, que muitas vezes o consórcio de imprensa abastecido com milhões de dinheiro nosso, que Lula e seu governo passam para esses veículos, não querem mostrar essa realidade. Mas, em síntese, foi uma passagem vergonhosa, típica de um governante que está no seu ocaso
e que tem o desprestígio generalizado. Que papelão, doutora Denise. Parece que aquela imagem que o Brasil sempre ostentou antes da chamada era petista, o chefe de governo do Brasil antes do PT sempre foi uma figura muito respeitada, tinha realmente, assumia essa condição de estadista. Mas o que a gente vê agora, além da gastança, esse print da revista Oeste, Lula na ONU, comitiva tem mais de 100 pessoas e gastos ultrapassam 750 mil reais. Como é que a senhora avalia o aspecto do estadista, o aspecto da gastança? O povo brasileiro, como pode olhar para essa situação, doutor? Eu espero que olhe com muita atenção e toque aí a consciência de algumas pessoas que ainda guardam ilusão com esse líder petista. Veja aí que ele tem total desprezo pelo dinheiro seu, nosso. Veja que uma gastança de mais de 750 mil para levar uma comitiva de uma centena de pessoas para simplesmente turistarem por Nova York, que na verdade foi isso, um discurso de poucos minutos antes da abertura da Assembleia Geral da ONU. Houve um evento lá mesmo na ONU, onde também ele passou por uma tremenda vergonha. Cada dirigente de um país que iria se manifestar tinha 5 minutos. E ele lá no seu falatório, nas suas basófias, simplesmente ultrapassou o tempo e teve o microfone literalmente cortado. Numa plateia quase vazia, em que estavam lá a Janja com a Marina Silva tirando fotos, além, eu diria, da falta de conteúdo propositivo para os problemas do Brasil, do mundo. O que se vê é esse deslumbramento com o poder, com os holofotes, mas aí o contraste. Enquanto o Milei, que você apresentou aí, boa parte do discurso dele, brilhante, que repercutiu muito, não apenas aqui na América Latina e alguns países, tanto a fala dele como do presidente de El Salvador, que mandou uma crítica também, uma cutucada. Olha, aqui no nosso país a gente respeita as liberdades, investidores podem vir para aqui que terão segurança de investir em nosso país, o Bukele. Houve repercussão da fala desses, sim, verdadeiros líderes na América Latina, enquanto o Milei era recebido por centenas de pessoas na frente do hotel pedindo selfie. O que Lula ouvia era vaias. Praticamente não havia nenhum petista lá para recepcioná-lo e alguns patriotas brasileiros, na verdade, manifestaram todo o seu repúdio a essa figura, vaiando e dizendo algumas verdades. E, para além dessa expulsão, praticamente, porque foi uma autoexpulsão do evento da Fundação Bill Clinton, simplesmente ele bateu o pé porque não aceitou o que seria o rito de segurança, de verificação do serviço secreto que protege o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, chegou de surpresa nesse evento e havia todo um rigor maior quanto à questão da segurança, porque estava o presidente dos Estados Unidos neste evento. A equipe de segurança de Lula e o próprio Lula não gostaram e simplesmente saíram do evento, numa espécie de autoexpulsão. Então é isso, uma passagem triste, melancólica, até vergonhosa para o Brasil, típica de Lula e do PT, mas vergonhosa para um país da dimensão do Brasil, da importância do Brasil. Espero que o mundo, ele ainda é um pouco aplaudido pelos globalistas, porque ele tem esse discurso que agrada aí os globalistas, a entreguista do Brasil,
E o mundo está descobrindo o verdadeiro Lula. Alguns jornalistas ficaram no encalço do Lula, questionando a grande omissão do seu discurso, que foi o caso Venezuela. Ele, enquanto principal fiador da ditadura sangrenta, da ditadura abominável que hoje vige na Venezuela, com seu amigão Nicolás Maduro, com seu parceiro de longa data, Nicolás Maduro, que simplesmente aí sim aplicou um golpe. Então, esse discurso de defesa dos direitos humanos, de defesa da democracia, na verdade, ninguém com alguma honestidade intelectual leva a sério, porque os direitos humanos para eles são ultra-relativos. Democracia, o próprio Lula disse que é relativa. Então, é isso, temos esse líder que, em praticamente 2 anos de mandato, já disse a que veio: destruir a imagem do Brasil, buscar exatamente governar nessa junta com autoritarismo, com supressão de liberdades, e que vem destruindo também aí a economia brasileira.